Algumas pessoas falam assim, por que o Ciro Gomes? Por que votar no Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes nunca ganhou uma presidência se ele é tão bom assim. Eu vou explicar para vocês por quê. Pelo mesmo motivo que o Enéas não era ouvido. Simplesmente, quando um político fala a verdade, mas eles sabem que aquele partido desse político não tem força, ele não representa risco algum para eles. Ainda que ele fale toda a verdade, porque o povo não escuta. Tipo, o povo não escutando é o que importa para eles. Então a verdade ela pode ser dita quantas vezes for, que ela não tem efeito porque o povo não compreende que aquilo que está sendo dito é verdade, né? Então, na época do Enéas, por exemplo, o Enéas surge num cenário falando um monte de verdade. Mas quando você vê a foto do partido dele, do Prona, parece uma foto da família Adams. A própria imagem que o Enéas passava em suas campanhas era uma imagem muito bruta. Uma, em um momento em que o Brasil ainda tinha alguns preconceitos com questões políticas, até porque existiam muitos preconceitos, até com Lula por ele não ter um dedo, tinha esse tipo de coisa. Então o cara vem num cenário falando um monte de verdade para um povo que não conhecia a verdade. A internet está nos dando uma oportunidade de conhecer um pouco de política. A política ela não é discutida na escola, né? Todo o sistema educacional ele não melhora exatamente para que o povo não melhore, não tenha um conhecimento, não ultrapasse o nível de capacidade de chegar até uma profissão melhor, né? Sempre foi assim, o brasileiro sempre foi subjugado para se manter naquela função. Tipo assim, o cara nasce pobre, o cara nasce, qual é o sonho dele? O sonho dele não é ser um vigilante, mas é isso que ele vai ser. Se ele não estudar, se ele não correr atrás, se ele não esforçar 3, 4 vezes mais do que uma pessoa que tem uma, um poder aquisitivo melhor para dar um ensinamento, uma qualidade de ensino melhor para os seus filhos. Então, o Ciro Gomes fala a verdade, mas essa verdade não tem efeito. Enquanto ela não tem efeito, ela não, as pessoas não se preocupam, porque eles observam que de ano em ano, quantos por cento o Ciro Gomes consegue? O povo não ouve. O problema não é o Ciro ser um bom presidente, o problema é que o povo não entende que ele é um cara eloquente, um cara que responde bem sobre economia, um cara que é transparente nas suas respostas. Você chega em qualquer debate que você vê na internet, o cara respondendo tudo. Um dia as pessoas vão falar assim, cara, por que nós nunca colocamos esse cara no poder? Porque nós vivemos afastado desse conhecimento. O Brasil viveu muitos anos na escuridão. O povo brasileiro nunca se preocupou em quem nos representava lá em Brasília. E isso deu tempo de sobra para eles se mancomunarem lá, para eles se unirem de uma forma que muitas vezes você pensa que estão brigando pelo povo, mas eles estão só fingindo que brigam entre eles. Eles não brigam entre eles. Porque tem muito privilégio em jogo. Né? Ninguém ali quer abrir mão dos seus privilégios, nem juízes, nem nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo. Nenhum deles quer abrir mão. E tem gente que quer essa fatia do bolo, alguns militares também querem essa fatia do bolo. Foi só um presidente se identificar como militar que acendeu a espada justiceira do Thundercat lá, dos militares. Aí tem um montão de militares apoiando, não por ele ser um bom presidente, mas porque é militar, porque fazer alguma coisa pelos militares. Tem promessas em jogo, né? Então você vê os caras sendo apoiados a qualquer custo. Quem não quer uma promoçãozinha? Quem não quer o melhor para sua vida? É esse o problema do brasileiro. O que é bom para mim não importa se é bom para os outros. Se é bom para mim, tá show.
É assim. É com esse pensamento egoísta que a nossa nação não cresce. Essa falta de patriotismo, de que os meus interesses estão em primeiro lugar e mesmo que o povo esteja sofrendo as consequências. É até um coração de guerra que pensa dessa forma. Uma estratégia de guerra pessoal. Para mim, só o que é bom para mim que importa. Ah, eu vivi no governo tal, vivi bem, mas um monte de gente sofreu tortura, né? Sofreu um monte de coisa. Ah, mas eu não conheço, não tinha ninguém da minha família. Meus avós falaram que era muito bom. É nisso que eles se baseiam. Eles não conseguem pegar a história de pessoas que realmente sofreram e se sensibilizar com isso. Não conseguem. Porque eles não sentiram na pele. Né? Que se fosse com eles, eu acho que seria um pouco diferente. Há quanto tempo temos essa guerra, né? Essa guerra nas comunidades aí, o povo sofrendo, o povo pobre sofrendo essas guerras que nunca acabam, nunca tem fim, né? Essa guerra contra o tráfico, contra armas, contra... Só quem perde é o povo, né? E não tem como, não tem solução ali, né? O povo está tão preocupado com as questões de desemprego, de segurança pública, que ele não tem tempo para pensar em política. Agora que está abrindo essa oportunidade. No cenário brasileiro de antigamente, quando surge no quadro Lula, né, que muita gente critica e não sabe por quê, eu não acho que o problema do país seja o Lula. Eu acho que o problema do país foi o PT, foi o partido do Lula, que unido a outros partidos grandes, é lógico. Cara, me diz qual era o partido corretíssimo dessa época. O Brasil totalmente alheio, né, totalmente escuro, com as vistas escurecidas, não entendendo o que se passava lá em Brasília. Uma farra tremenda entre o judiciário, todos eles fizeram um cenário tão imundo que eles queimavam arquivos. PC Farias morto, Ulisses Guimarães, né, que foi lá o líder da Câmara lá dos deputados, se eu não me engano, e que foi enganado na época da ditadura, depois bateu de frente com o sistema, mostrando que ele foi enganado, né? Quando inventaram a história lá do João Goulart, presidente João Goulart, tinha fugido, logo deram um jeito de sumir com o helicóptero dele. Você acha que um cenário desse, né, de corrupção tão grande que eles podiam queimar arquivos, isso é fácil para quem é autoridade, algum político, algum presidente que fizesse alguma coisa pela nação seria bem visto? Certamente ele ia sofrer retaliação. Porque é tipo que o povo a massa de manobra, é o povo teleguiado deles. Eles fazem o que quiser com esse povo. Aí vem alguém dizendo que vai dar direito para esse povo, ou seja, alguém que vai dar educação, alguém que vai dar um ensino de qualidade, um alimento melhor, tirar a fome do país, exatamente aquelas coisas que fazem com que aquele povo seja subjugado. Você acha que seria bem visto? E o Lula fez, sim, muita coisa nesse sentido. Isso daí ser muito cego para não compreender isso, né? Só que o Lula já está velho. O Lula já fez a sua parte. Muita gente não gosta, né? Por questões... Ah, mas é comunismo. Eu nunca entendi muito bem esse desejo de tentar colocá-lo como comunista e tal, e pegar o passado e misturar tudo. A gente nunca botou isso em pratos limpos. A gente sempre ouviu um monte de gente falando, é tudo um monte de informação com desinformação misturada. Não chega ninguém assim de senso, conhecedor de história do Brasil, para sentar um grupo para falar sobre aquilo, para debater ao vivo ali e desmistificar essas questões. O que a gente vê é a gente vomitando nas redes sociais, jogando uma penca de coisas, uma porrada de coisas que mistura-se tudo e o povo, sabe qual é a situação? Eu vi até isso no filme, que o advogado ele fala assim, o filho do advogado pergunta assim, mas você não tem que convencer você não tem que convencer o advogado da outra pessoa
e o juiz, ele falou, não, eu tenho que convencer o júri. Eu tenho que convencer aquelas pessoas lá. Eu não tenho que convencer que é verdade para o advogado do juiz. É exatamente isso. Eles têm que convencer a população de que aquilo é verdade. Então eles sabem que a população não entende muito bem do que está sendo tratado ali. A mentira e a verdade, às vezes tem mentiras que são tão perfeitas assim que parecem ser a verdade. Até que vem alguém muito mais, não só inteligente, mas com ética no coração e desmistifica aquilo. Só que quando você desmistifica isso, já foram anos de desinformação para outras pessoas e tem pessoas que se negam a largar aquelas informações, até porque ela foi porta-voz daquelas informações na internet. Ela pregou aquilo, então ela não quer ser taxada como idiota. É como se você passasse um link paper em alguma coisa escrita, mas aquilo ficasse escrito ali ainda. Se você raspar o link paper, dá para ver que aquilo era mentira. Então as pessoas querem passar um corretor, mas não querem. Elas não vão falar mais disso, mas elas não têm coragem de voltar ao passado e dizer, cara, aquilo que eu falei foi uma besteira. Eu entendia dessa forma, eu achava que era assim. Elas não têm coragem. Ainda mais nessa época de internet que tem um monte de seguidores que está contigo, te seguindo, porque você pregou aquilo lá, que são ideologias que elas acreditam. Entende? Então, essa falta de transparência que e falta de patriotismo, né? De você não reconhecer que aquilo que você disse estava errado, você não tem coragem de reparar. Essa falta de ética é terrível. E se vem alguém debatendo, você logo tira ela do grupo. É uma ovelha negra, é uma ovelha desgarrada. Você sai fora aqui, daqui que você está atrapalhando meus projetos. É isso que o Brasil é. Né? E sempre podíamos falar, né, que um novo poder surge no Brasil, que é o poder das religiões. Né? As religiões que se aproveitam das pessoas que são fiéis dessas religiões e elas usam a religião para poder chegar aos seus objetivos. Né? Porque todo ser humano não precisa só de dinheiro, ele precisa de poder também. Ele quer ter poder. O poder gera mais dinheiro, né? O poder, ele te livra de coisas que o dinheiro pode ser que você faça alguma coisa errada e o teu dinheiro não te livre, mas o poder te livra. Porque você tem conhecimento ali, tem influência. E o Brasil é o país das carteiradas, né? Todo mundo quer dar carteirada e é tanta carteirada que as autoridades se acostumaram a permitir, né? Tem vídeos aí de uma coronel brigando com o militar porque ele fez o trabalho dele. Então, para você ver que nível chegamos, né? Das autoridades estarem abrindo mão da lei, que a lei é a maior autoridade do que a sua patente, do que aquilo que está sendo apresentado. No momento que o juiz quebrou a lei, ele tá lascado. Ele quebrou a lei, filho. A lei é para todos. É para todos mesmo? Será que algum pobre que está preso está comendo queijo suíço na cadeia? Algum pobre que está preso tem visita de prostituta dentro da cadeia? Tem um espacinho só para ele com televisão, de plástico? Não. Mas os governadores do Brasil que são presos têm. Então é igualdade para todos? Como que vamos ter ordem e progresso no Brasil se já começa com a desigualdade aí? Não tem igualdade, é nítido, é estampado. O Brasil não vai crescer enquanto ele não fechar essa ferida. Enquanto ainda existir esse tipo de coisa. Isso é uma ferida aberta, escancarada. E nós estamos na era da informação. E essa ferida tem que ser fechada. O povo tem que ser igual. Não existe cadeia para o rico e cadeia para o pobre. Ah, mas eu tenho faculdade. Que se exploda. Bandido é bandido. Fez coisa errada, tem que pagar o preço como qualquer cidadão. Eu acho que tinha que pagar o dobro. Por quê? Porque o cara que estuda, o cara que tem um conhecimento, e ele comete um crime igual de alguém que não tem estudo, de alguém que não tem conhecimento. Eu acho que ele, ainda mais se for crime de roubo.
cara já é deputado federal, já ganha um dinheirão e ainda vai roubar mais, né? Então, às vezes, você vê o cara lá roubando um perfume no mercado, vagabundo. Todo mundo fica olhando pra cara dele no mercado lá, né? Mulheres e homens. Fica passando vergonha ali, né? Mas tem bandido pior do que aquele ali. Que vocês botam eles nas eleições. Vocês votam neles nas eleições. O Brasil é campeão de colocar bandido dentro da política. Porque eu vou falar pra vocês. Se vem um cara como esse Onyx Lorenzoni, que confessa Caixa 2, foi. E o cara agora é ministro do Brasil, é dado a ele um cargo de reis, ou seja, é dado a ele um cargo que não merece. Eu estou dando um exemplo, tá? É dado a ele um cargo que ele não merece, porque ele teve corrupção. Isso acontece porque no Brasil os brasileiros não se opõem a esse tipo de coisa. O cara recebe um cargo, o cara já fez treta lá atrás, ele vai fazer de novo, cara. Ele vai fazer de novo. Você apontar o dedo pro cara que roubou no supermercado, todo mundo aponta, mas apontar o dedo pro cara que vai roubar lá nas esferas, lá de cima, o povo aceita, de boa. Então, se toda vez que se colocasse um ministro que tivesse um problema jurídico comprovado, ou se tivesse com causa na justiça, o povo dissesse, batesse o pé, não, vamos fazer uma manifestação aqui, isso não pode. Nós queremos um ministro transparente, um cara que não tenha nada aí nesse caroço, nesse angu aí, não. Sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? O presidente da República ia ser obrigado a governar da maneira que o povo está estabelecendo. Porque ele sabe que se colocar alguma coisa errada, o povo vai gritar. Você vê aí nesse negócio do auxílio emergencial, cara, como é que o cara queria dar R$ 200? É um absurdo, gente. Aí o nego fala assim, mas tem um montão de... Olha o que eles querem pegar como argumento. Tem um montão de gente aí que nem trabalha. Irmão, o imposto é cobrado, todo o alimento que você compra, tudo que você paga, compra gasolina, tudo que você consome tem imposto. Aquilo ali é dinheiro de imposto, aquilo ali não é dinheiro dado. Então todo cidadão, ainda que ele vá fumar maconha com aquilo ali, é direito. E não tem como saber quem é quem, como é que o sistema vai selecionar. Esse aqui não vai receber porque é maconheiro, esse aqui não vai receber porque ele é cheirador, esse aqui não vai receber porque ele bate na mulher. Cara, não tem. Tem gente que ficou com o auxílio do outro. Tem mulher que roubou o auxílio do outro, né? Porque foi tão desorganizado o bagulho que a pessoa chegava, tem gente que fala assim, deixa eu te ajudar aqui. Aí tirava o dinheiro e jogava para a conta dela. Não salvo nada para você não. E a pessoa está até hoje sem saber. É tudo desorganizado no Brasil. É uma bagunça. É uma bagunça. Aí o cara, o idoso para fazer prova de vida tem que arrastar o cara todo, cair nos pedaços, desmantelando, né? Vai ficando um pedaço do idoso no meio do caminho, assim, para levar até o banco para o cara fazer prova de vida. Gente, sabe, é uma babaquice, cara. Num cenário em que tudo pode ser feito online. Tem um monte de coisa, de coisas que você pode fazer online que as pessoas ainda vão para as filas dos bancos, cara. O brasileiro acho que passa metade da vida dele na fila. Ele já nasce na fila do SUS, né? Ou nas escadarias do hospital. Ele já nasce na mãe grávida na fila para fazer o parto. Ele já está acostumado com a fila. É fila na creche, né? Aquele trenzinho para entrar. Aí já nasce na fila. Acho que o nome da gente tinha que ser metrô. A gente só anda em trenzinho, cara. Infelizmente, é o Brasil que nós vivemos. Então, qualquer tentativa de melhorar a educação, né? Qualquer tentativa de melhorar alguma coisa para o povo brasileiro é vista de uma forma horrível. As pessoas... o que acontece no Brasil? Eles pegam alguma coisa para poder acusar alguém de algo. Eles pegam alguma coisa que estiver errada. Sempre vai ter erro, gente. Sempre vai ter alguma coisa que não está funcionando. Por exemplo, o Ciro Gomes elevou lá o IDEB lá do Ceará, o Índice de Desenvolvimento Estudantil, do 12º para o 4º lugar.
Oh, parabéns, ninguém fala nada disso. Aí pegaram um vídeo de uma escola lá em que o professor estava manipulando as coisas. O vídeo é verdadeiro? Sim, possivelmente sim. Mas não foi todos os professores que fizeram aquilo. Mas eles jogam aquilo para desmerecer o trabalho do cara. Entende? O povo ainda. Caraca, então o cara foi um trambiqueiro, né? Todos os professores fizeram aquilo, por isso que ele conseguiu. É tipo assim. É aquele efeito que se espera. Né? Aquele efeito manipulador que se espera. Enquanto a gente viver assim, gente, a gente vai dar vários passos para trás. Isso é falta de patriotismo, você não investigar aquilo, você não procurar saber se aquilo é real, você sair lançando aquilo, sabe, porque você não gosta daquele político. Vamos ter mais integridade. Entende? Não é porque você não gosta do Bolsonaro que você vai chegar e vai acreditar num fato mentiroso, né? Às vezes tem youtubers aí sendo acusados de estupro, as pessoas, caraca, o cara... Gente, primeiro vocês têm que suspeitar da informação. Senão vocês vão condenar pessoas inocentes. Primeiro, toda informação tem que ser, ela tem que ser, passar pela aquele pezinho atrás aqui, gente. Vira e mexe, colocam lá na internet, esse daqui é safado, esse aqui é corrupto. Aí você não tem certeza daquela informação. Parece que aquela informação é real. Mas quando você não tem certeza, fique com o pé atrás. Porque você pode estar condenando uma pessoa inocente. A gente tem tanta podridão no nosso país que tudo a gente passa a ter maus olhos, né? Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será treva. A maneira que você vê a coisa, sabe? Não é a primeira impressão. Não pode ser a primeira impressão. Tem que ver as declarações. Tem que ver se aquilo é real. Porque amanhã depois pode ser tua foto que está lá e as pessoas falando que você fez aquilo e você não conseguir comprovar. O tempo que você vai sair de casa para ir na delegacia, eles vão te matar a paulada na rua. Entende? Então, sempre quando... Tem gente nesse nível de fazer inferno na vida dos outros. Tem gente desse nível. Né? Aí me surge um deputado agora, um militar, um subtenente lá de Minas Gerais, que eu nem sei o nome dele aqui, que não lembro o nome. É tão importante que a gente nem lembra o nome. Com uma campanha para tentar tirar o nome Bombeiro Civil. Você tem um monte de bombeiro civil no Rio de Janeiro que não conhece o bombeiro civil, ele não conhece a força que tem, porque os bombeiros civis são tudo separados. Cada um tem seu padrinho de campanha eleitoral, né? E tem gente que não tem interesse em falar sobre essas coisas, de melhorias e nada, tá? Então surge o cara tentando tirar o nome bombeiro civil, porque acha que o nome bombeiro é só para brigadista. Gente, vocês não sabem a importância do bombeiro civil. O bombeiro civil, ele faz a prevenção de incêndio nos estabelecimentos. Ele é um funcionário particular de uma empresa e ele faz um curso que tem algumas horas doloridas de combate a incêndio, né? Porque no curso você passa por um treinamento que realmente pessoas que têm problema pulmonar, respiratório, aí não consegue fazer. Uma bateria de exercício mesmo para você encarar. É um curso um treinamento de 2 dias, mas que te quebra mesmo. O treinamento te arrebenta. E o cara, depois de tudo isso, ele não vai ganhar lá essas coisas, né? Ele não vai ganhar lá essas coisas. O salário, a escala de trabalho é boa, o salário não é ruim, também não é tão bom assim. Tem porteiro ganhando mais do que um bombeiro civil, só para você ter ideia. E eles ainda querem tirar o nome bombeiro civil. O cara se formou na época bombeiro civil. Por que ele é bombeiro civil? Porque ele faz o trabalho de bombeiro civil. Simplesmente ele faz o primeiro socorro de uma pessoa que está no shopping center, num edifício comercial, num condomínio. Ele tem um treinamento de primeiros socorros, ele atua com os cadeirantes, né? Pega lá o cadeirante e é uma responsabilidade tremenda, porque tem gente que não tem mobilidade, tem gente que é totalmente paralisada, aí você tem que tirar a pessoa com cuidado do carro,
colocar a pessoa na cadeira, conduzir a pessoa até o atendimento dela na clínica, depois trazer a pessoa de volta, colocar no carro. É uma responsabilidade, travar a cadeirinha é uma responsabilidade grande. Então merece ter o nome Bombeiro Civil no seu uniforme, porque o Bombeiro Civil não tem farda, é uniforme. Apesar que no Mercado Livre vendem como farda, né? Então, merece ter esse nome, porque fizeram o treinamento e eles oferecem à sociedade uma oportunidade de salvamento, cara. E se você passar mal num estabelecimento comercial, num shopping center, o primeiro a atuar na sua vida ali, para te salvar, te manter vivo, é o Bombeiro Civil. Ele que vai ser responsabilizado criminalmente se ele proceder de uma forma inadequada, ou se ele cruzar os braços e não tomar nenhuma iniciativa. Entende? Por quê? Porque ele estudou. Então, na hora de a pessoa sofrer as consequências, ele sofre com o Bombeiro Civil, mas eles querem tirar o nome. Eu não sei por que um subtenente militar se presta a isso, mas eu sei que tem interesses em jogo. São muitos interesses, né? Bombeiro voluntário pode, né? Porque é voluntário, né? Mas o civil não pode, porque é salariado. Então, eles têm essa... Eles se levantam com esse projeto, cara. E não é só para tirar o nome, que eles acham que só o bombeiro militar que tem esse nome. É um de respeito à nossa função. E infelizmente, muitos bombeiros militares, eles compactuam com isso. Principalmente os caciques lá, os grandões lá. Você chega numa brigada hoje, no bombeiro militar, os caras ficam lá, parados lá, fazendo musculação, brincando de drone. Ninguém fala nada. Os caras lutaram, são guerreiros, lutaram para estar lá, mas se promovem de um dia para o outro aí, conseguem suas promoções, ninguém fala nada. E eles querem mexer logo com o trabalhador, cara. Eles querem mexer logo com o cara que está ali atuando. O Bombeiro Civil faz tudo, cara. Num lugar, o Bombeiro Civil é tudo. Auxilia em tudo. Ele é responsável por tudo. Ele tem que estar atento a tudo. Então ele merece ter um Bombeiro Civil porque realmente ele é um Bombeiro Civil. Infelizmente, que tentam desmoralizar a nossa profissão, que é muito válida. Eu sou Bombeiro Civil e eu gosto dessa profissão. E trabalho com gosto, faço minhas coisas com gosto porque eu me identifico com a profissão. E respeito o bombeiro militar, tipo assim, quem é bombeiro civil, cara, tá cagando pro bombeiro militar. Tipo assim, não tem uma inveja, o cara é bombeiro militar. Eu acho que cada um é o que é, cara. Entende? Se você se orgulha de ser bombeiro militar, posso também não conseguir ter. Nunca fiz prova bombeiro militar, mas posso também não ter conseguido fazer a prova e não passar, mas isso não significa que ser um bombeiro civil é inferior. Pode ser inferior na questão de salário, na questão do treinamento deles, que é muito mais agressivo, né? Realmente o cara tem que ter... Apesar de que eu vejo uns bombeiros meio barrigudinhos lá, que eu meio que duvido muito dos caras ter conseguido, né? Se ele foi barrigudinho na época lá, acho que não... Tem muitas coisas aí que a gente vê e nem fala nada, né? Porque a gente entrando a rodo aí, ó, em escola militar aí, que nem passa em porcaria nenhuma. Todo mundo sabe disso. Aí depois chega lá na frente, lá o cara não sabe fazer uma conta, não sabe escrever. Isso daí denuncia que ele nunca poderia estar naquele cargo, né? O tempo, se você não, pelo menos nem se preocupou em estudar depois, né? Acho que não vai se preocupar, já está ganhando um dinheirinho maneiro, né? Não vai se preocupar em estudar. Vai ser outro departamento. E nós vivemos num país, gente, que as drogas, as armas passam tranquilo pelas fronteiras do Brasil, né? Aí quando tá lá dentro da favela, os caras querem fazer guerra no meio do povo. Vamos quebrar geral, plá, 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 e só quem morre é inocente. Isso eu não concordo, cara. Isso eu não concordo. Por mim que fume toda essa porcaria, cheira essa droga e devolve todas aquelas vítimas que vocês tiraram aí. Tá? Devolve tudo. As pessoas... Porque, cara, uma criança leva um tiro na cara, morre com roupa de escola. Gente, isso não consegue sensibilizar o povo. Não, mas tem que acabar com isso. Uma coisa não vai acabar, cara.
O ser humano é ruim, essas coisas não acabam. Mata uma praga, surge outra praga. Não tem jeito, cara. O que nós temos que fazer no Brasil foi o que realmente o Lula queria fazer, é dar educação. É a educação que livra você, que gera em você cidadania. Né? Dá um ensino de qualidade para o pobre, para você ver se não minimiza isso, se não melhora muito isso. Dá um ensino de qualidade. Sabe, se você chega na escola, se a mãe pudesse botar um aluno na escola, o filhinho dela, ela é pobre, ela não tem dinheiro, mas ela botasse o aluno na escola e ele pelo menos tivesse direito a uma merenda escolar de qualidade, sabe? Porque tem gente que só vai para a escola para comer merendinha, cara. Isso é muito triste. Nós somos uma potência nacional, cara. Nós somos um país rico. E o que chega na mesa do brasileiro é o resto do resto. Você vai você num país produtor de laranja, você não consegue uma laranja de qualidade. No máximo você vai conseguir na feira, porque lá do Ceasa, da Cadeg. E ainda assim não é aquela laranja que vai para o exterior, não é aquela laranja que é importada. Não é a mesma. É inferior. Sabe, você não tem, no nosso país não tem cuidado com o próprio cidadão. Chega carne para o nosso país de outro país. Aí você abre aquela carne a vácuo cheia de tumor. Aí você vai na internet para tentar fazer a reclamação, a empresa é americana. Você não consegue processar, você não consegue nada. Simplesmente, o vagabundo, come essa porcaria e fica calado. É isso que eles estão dizendo pro povo. Come essa droga aí, se não quer comer, joga fora. Dá pro cachorro, morre com ela. É isso que eles fazem. Você chega no mercado hoje, cara, é uma palhaçada. Uma bandejinha de carne, o preço do quilo, R$ 53. Cara, aí você... E não tem qualidade naquilo, nem sempre aquilo que está sendo mostrado ali na etiqueta é o produto que você está comprando. Sabe? Você não tem direito a escolher, chegar no mercado, tem um monte de carne para você escolher. Eu quero essa, eu quero um pedaço dessa. Igual antigamente o açougueiro ia lá e cortava. Por que acabou com isso? O açougueiro vinha, cortava e fazia aquelas tramóias dele. Opa, peraí. Volta e corta de novo. Não vou querer isso aqui não. Me dá outro. Uma vez eu cheguei em Guanabara, uma vez. Me dá 1 quilo dessa carne aqui, tá? O cara cortou. Aí eu vi que ele me sacaneou. Eu peguei a carne na frente dele assim, joguei pro lado. Não quero outra. Porque essa daqui é lixo. Isso daqui que você cortou aqui é resto. Aí ele olhando assim, eu falei aqui, ó. Isso aqui não presta não. Eu quero outra. Aí ele veio com a outra, eu peguei. Mas se viesse outra do jeito, eu ia jogar pro lado na frente dele. Porque eu não vou ficar fazendo... tem gente que vai dar uma volta no mercado, joga, vai lá e pede pra mim. Não. Ele tem que aprender a respeitar. Eu tô comprando um produto, quero levar o produto que eu vi. Não a porcaria que eles querem enrolar lá pra dar lucro pro açougue do supermercado. Que o lucro não vai nem pra ele, né? Então, nesse ponto eu sou ignorante, cara. Nesse ponto aí, quando eu chego no mercado que você vai comprar uma Coca-Cola e só tem Coca-Cola sem açúcar, maluco, isso vai dar ruim aqui, hein? Porque, cara, você não é obrigado a beber o que eles querem te dar pra beber, não, cara. Eles querem forçar a barra, sabe? Aí você compra a Coca-Cola e você não presta atenção, ela tá sem açúcar. E não é aquilo que você quer. Aí você acaba bebendo uma coisa que você não gosta, pagou por aquilo, porque um idiota lá botou lá e te enganou. Então o brasileiro já tem um montão de coisa para se preocupar, né? Tem um monte. Esse ano, por exemplo, ninguém sabe quando é que vai sair o PIS. É uma bagunça. Eles aproveitam, cara, a situação de crise para gerar mais crise. O nosso país é isso. É uma desculpa. Eles têm, tipo assim, quando você tem uma desculpa, eu tenho uma desculpa para não ir trabalhar. Aí você começa a pegar um monte de informações, né, para se calçar. É exatamente o que eles fazem. Tem uma desculpa para não se pagar o PIS, tem uma desculpa para não se fazer isso, tem uma desculpa. O empresário tem uma desculpa, não paguei ele porque era época de pandemia, sabe?
E para quem o pobre vai dar sua desculpa? Eu não cheguei com a comida em casa, meus filhos morreram de fome porque por causa da pandemia. E a pandemia não deixou meu patrão me pagar, e sabe? É um babaquice isso aqui, cara. E tem gente que critica o presidente, os presidentes aí, né, Lula e tal, não sabe nem o que está criticando. Eu vejo um montão de gente fazendo vídeo ainda que é fake news disso. Usina de Passadina, usina tal, não sei o que lá do comunismo, sabe? Cara, essas coisas tem que sentar e pegar essas informações, o que é real e o que é fake. Porque eles jogam aquilo com efeito. Como se o pobre fica pensando assim, por que o presidente fez uma usina lá no outro país? Presta atenção, se ele fez isso com dinheiro público, é porque é permitido fazer isso. Tá? É porque as leis permitem que se faça isso. Agora, quanto a lucro e prejuízo é o que você tem que ver. Porque o fato de dar prejuízo pode ser que no momento em que foi investido não se achava que ia dar o prejuízo. Ou pode ser realmente que foi para lavar dinheiro. Tem que ver o que foi feito ali de forma correta, transparente. Mas não, a informação ela chega montada, maquiada, tipo para acusar, né? Uma informação acusatória. Aí o povo, cara, você vive no meio de um povo que ainda acredita em Bispo Macedo, cara. Que ainda acredita em Agenor Duque, Valdomiro, esses caras todos que estão aí. Para você ver o nível do povo. Pessoas que sustentam a falsa pregação do Evangelho, né? Com seu dinheirinho. Eles sustentam alguém que está fazendo algo contra a fé deles mesmos, né? Nós cristãos temos que aprender a não sustentar falsos profetas. Porque eles são o câncer do Evangelho. Não existe motivo para se pregar um evangelho falso. Você pode fazer caridade, sabe? Imagina, você tem ali uma empresa de indústria de alimento que esse alimento é doado para todo mundo e tal, beleza? Pô, esse trabalho que você está fazendo é legal, ninguém vai dizer que não é. Mas isso não te dá motivo para você chegar na igreja e explorar as pessoas. Isso não te dá motivo para dizer que se você for para a igreja, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, essa teologia da prosperidade. Era melhor que você não fizesse bem nenhum para a humanidade, porque o mal que você está causando, o prejuízo espiritual que você está causando para as pessoas que vão ficar no atraso, no momento que a pessoa sai da casa dela, que ela vai na igreja, porque ela precisa de emprego, porque ela quer uma casa, porque ela quer um carro melhor, ela já perdeu a fé, já foi roubado dela coisas espirituais muito boas. Já foi manchado a mente dela com o propósito de enganá-los. Porque ninguém mancha a tua mente sem um propósito. E bem que a Bíblia já dizia sobre isso, que faria um comércio de nós. Né? Utilizaria sempre, o ser humano vai sempre ser maquiavélico. Em todo tempo da história surgiu gente no cenário cristão para fazer isso. Gente da época que até matou em nome da religião, até torturou em nome da religião, né? Então você vê coisas muito podres lá atrás, e hoje em dia não é tão podre assim, mas continua sendo podre. Porque você vai para a igreja, ao invés de buscar Jesus, ao invés de buscar o Espírito Santo na sua vida, aí os caras ficam te enganando. Faz assim, é tipo como se fosse um monte de fórmula mágica. Todo mundo que escreve livro quer uma fórmula mágica para as pessoas comprarem o livro, né? Você compra o livro como se ali tivesse uma informação. Cara, isso tem muita informação boa. Uma informação que poderia ter sido dada gratuitamente, mas que ficou escondido a 7 chaves, porque aquele livro precisava ser best-seller, precisava ganhar dinheiro, né? É sempre a porcaria do dinheiro. Não poderia ser dada aquela informação de graça a você, sem passar por uma roleta, né? E você pagar o pedágio. É isso que acontece no Evangelho. Os pregadores querem cobrar valores absurdos para pregar. Como se o vizinho da esquina que é cristão
e ora todo dia e busca a Deus e lê as escrituras, que não tem esse conhecimento teológico, mas que tem uma pregação que vai transformar a tua vida, como se a pregação dele fosse nada. Traz uma cantora gospel lá, não sei onde, porque ela está no auge, ela é da gravadora MK ou da Globo, sei lá, Record, sei lá qual é o nome da gravadora da Globo, porque ela canta bonito, mas aí na igreja tem uma outra pessoa que canta também bonito, às vezes até igual, com até um som maior, né? Mas não, eles querem aquela lá que está lá, porque é aquela lá que vai trazer boas ofertas para a igreja. Porque na verdade o pastor, quando traz essas pessoas para a igreja, cantar na igreja, ele quer mais uma foto daquela pessoa com seu filho, com sua filha. Ele quer tirar uma fotinha, né? Ele quer dizer para todo mundo que a Ana Paula Valadão esteve na igreja, que era igrejinha pequenininha, né? Ela esteve lá, não, consegui trazer, ela consegui, sabe? As pessoas falam com orgulho idiota, uma coisa besta. Eu sempre achei uma babaquice esse negócio, eu tô tirando foto com o famoso aqui, ó. Pô, é famoso, quando a gente olha assim, a gente parece até que é de outro planeta, né, o cara. Caraca, mano, porque tu vê a pessoa na novela, ainda mais se for um ator, uma atriz, que você vê que faz um papel legal, né? Esse cara aí que fez o Carcereiro, pô, cara bacana, no shopping lá, esperou a mulher com aquele telefone, um telefone que não conseguia sair a foto de jeito nenhum. E ele brincando com a moça, olha, anda logo aí que eu tenho que ir embora, e tal. Porque esse pessoal tem a vida corrida, não vai parar a vida dele toda pelos outros, né? Mas ele ali foi humilde. E, pô, cara, muito bacana você ver uma pessoa na televisão. Mas não é pra esse puxar saquismo todo também, né? Tem gente que só falta deitar no chão pro cara pisar, entendeu? Então a gente tem que ter um limite do bom senso, né? Tem que ter um limite. E o pior é quando a mulher do cara vai lá e agarra o ator, né? Olha o constrangimento. A mulher cheia de amor pra dar, não pro marido, mas pro galã da novela lá. O constrangimento deve ser um constrangimento horrível. Se a minha fizer isso, eu dou uma pranchada. Volta aqui, rapaz. Sai fora. É complicado isso, cara. Não que eu seja a favor da violência não, tá, gente? É só uma brincadeira. Mas que eu puxo pelos cabelos, eu puxo. Vem cá, rapaz. Tu é minha. Vai agarrar lá o cara lá, tá maluco? Aí a mulher fala assim em casa, mas ele nem vai me querer. Aí a gente fica assim, mas vai que quer, né? Vai que vai. Quando é jogador de futebol, então, caraca, meu. Eu tô no grupo dos amigos do trabalho, cara, os caras só falam de futebol. E eu não gosto, né? Os caras só falam de futebol pra lá, futebol pra cá. Ninguém joga uma pelada, ninguém joga nada, né? Nego com artrite, artrose, bico de papagaio. Mas pra falar de futebol, a língua deve jogar muito futebol, meu Deus. É o dia todo falando de futebol. Eu falei, ó, vou sair do grupo, hein? Bota outras bobeiras aí, porque isso aí não tá dando, não. Aí quando vê um jogador de futebol, cara... O cara é segurança de carro forte. Passa um jogador de futebol lá, ele larga o dinheiro, o carro forte, vai lá falar com o jogador e o bandido tá lá lavando o carro forte lá, filho. E ele tá lá falando que pedindo autógrafo na blusa da empresa ainda. Caraca, é uma doideira.